sou o professor Wallace Alves. Esta aula é intitulada Filtração. Nela falaremos sobre conceitos, tipos de filtros e requisitos básicos para o dimensionamento de filtros. Nesta imagem temos um fluxograma que representa um sistema de abastecimento de água. Note que há as etapas de manancial, em que ocorre a captação, a adução, a água bruta entra na estação de tratamento, passa pela coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção do pH. Após isso, a água já é considerada tratada, ela será reservada e posteriormente distribuída para a população através das redes de distribuição. A filtração pode ser conceituada como uma etapa de separação sólido-líquida, visando remover as impurezas presentes no líquido. A filtração torna-se necessária para remover as impurezas que não foram retiradas, tanto nas etapas de floculação quanto sedimentação. Ressalta-se que nessa etapa, a água passará pelo meio poroso, onde ficarão retidas as impurezas, e daí a água filtrada passará para as próximas etapas. A etapa de filtração pode ser classificada de diversas formas. Dentre elas, as mais comuns são em relação ao meio filtrante, em relação ao tratamento, em relação ao tipo de filtração, em relação ao sentido de escoamento e em relação ao controle hidráulico. Vamos falar melhor sobre cada uma dessas classificações. Em relação ao tipo de filtração, essa etapa pode ocorrer em filtros rápidos por gravidade, filtros lentos por gravidade e em filtros por pressão. Nos filtros rápidos por gravidade, a filtração pode ocorrer em taxas de filtração constante ou declinante. A taxa de filtração constante ocorre quando o fluxo de água apresenta-se constante. Já na taxa de filtração declinante, a água pode apresentar um fluxo variado. Os filtros rápidos por gravidade são os mais comuns em estações de tratamento de água. Eles apresentam em seu interior um material granular por onde a água passará e se tornará filtrada. Nestas imagens temos dois exemplos do meio granular presente em filtros com filtração rápida. Em relação ao meio filtrante, os filtros podem ser de camada simples, dupla ou tripla. E essas camadas dizem respeito ao tipo de material granular presente dentro do filtro. Um filtro com camada simples pode apresentar no seu interior apenas uma camada de areia, antracito ou carvão mineral. Já em um filtro com camada dupla, pode apresentar uma camada de areia e outra camada de antracito ou carvão mineral. Já um filtro com camada tripla pode apresentar uma camada de granada, uma camada de areia e uma camada de antracito ou carvão mineral. Ressalta-se que o diâmetro dessas partículas presentes na camada granular serão desuniformes, visando reter a maior quantidade de impurezas. Em relação ao sentido de escoamento, os filtros podem ter um fluxo ascendente ou descendente. Note nessas imagens a esquematização do fluxo descendente e do fluxo ascendente. Em relação ao controle hidráulico, os filtros podem ter uma taxa de infiltração constante ou declinante. Na taxa de filtração constante, pode haver variação de nível ou não. Nesta imagem é possível notar a esquematização de um filtro com camada dupla. Tem-se uma camada de areia e uma camada de antracito. Note acima da camada de antracito o nível de água constante que irá atravessar essas camadas e será filtrado para posterior desinfecção, fluoretação e correção do pH. Ressalta-se que esse nível de água acima da camada de solo pode ser variável ou não. A taxa de filtração nos filtros pode ser quantificada a partir desta equação, que leva em consideração a vazão e também a área de filtração. Como os filtros possuem no seu interior um meio granular, há necessidade de se caracterizar esse meio granular para que a água consiga ser filtrada da maneira mais adequada. Dentre as principais características que o meio filtrante deve ter está a esfericidade. Ela é uma relação entre a área superficial de uma esfera com o volume equivalente da partícula e a área superficial da partícula. Ela pode ser obtida através desta equação, área da partícula dividido pelo volume da partícula. Outra característica importante é a porosidade. Ela é uma relação entre o volume de vazios do meio filtrante e o seu volume total. A equação para obter a porosidade relaciona o volume de vazios pelo volume total.
Esta tabela traz valores típicos, tanto de esfericidade quanto de porosidade, conforme a forma geométrica da partícula. Note que para uma partícula arredondada, a esfericidade é de 0,98 e a porosidade de 0,38. Já para uma partícula angular, a esfericidade é de 0,78 e a porosidade é de 0,43. As características descritas irão influenciar no processo de filtração. Por isso, é de suma importância conhecê-las e delimitá-las. A distribuição granulométrica do meio granular será obtida através do ensaio de peneiramento feito com amostras que serão inseridas dentro do filtro. Este ensaio de peneiramento é de suma importância para caracterizar o material que será inserido no meio filtrante. Dentre os dados obtidos através do ensaio de peneiramento, dois são de suma importância, que é o diâmetro efetivo, ou tamanho efetivo, e o coeficiente de uniformidade. O diâmetro efetivo pode ser conceituado como o diâmetro em que apenas 10% do material passa através da peneira. E o coeficiente de uniformidade pode ser caracterizado como o diâmetro em que 60% do material fica retido, dividido pelo tamanho efetivo ou diâmetro efetivo. Nesse gráfico é possível verificar como são obtidos o D10 e o D60. O D10 diz respeito ao diâmetro da peneira em que 10% do material passa através desse diâmetro, e o D60 diz respeito a 60% do material que passa em peneira com determinado diâmetro. Serão obtidos, através da curva granulométrica, a porcentagem equivalente ao D60 e ao D10. Esta e a próxima tabela trazem as características principais de um meio filtrante, conforme a quantidade de camadas. Note que para um filtro de camada simples, que possui areia no seu interior, o D10 deve estar entre 0,45 a 0,55, o coeficiente de uniformidade tem que ser menor do que 1,6, a altura da camada tem que ser entre 0,6 e 0,8 e a taxa de filtração deve estar em 120 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Já em um filtro com camada tripla, por exemplo, a camada de antracito, o D10 deve estar entre 0,9 a 1,1, o coeficiente de uniformidade tem que ser menor do que 1,6, a altura deve estar entre 0,4 e 0,6 e a taxa de filtração deve estar entre 240 a 360 metros cúbicos por metro quadrado por dia. A relação entre a altura da camada e o diâmetro efetivo dará um valor que deverá ser atendido conforme a quantidade de camadas presentes dentro do filtro. Por exemplo, um filtro com camada simples e dupla deve atender o valor de até 1.000. Já um filtro com camada tripla deve atender o valor de 1.250, e assim sucessivamente. Nesta imagem, temos a esquematização de um filtro rápido por gravidade. Ele é composto pelos sistemas de meio granular, lavagem e também a coleta de água filtrada. É possível constatar nesta imagem a presença do sistema de lavagem, a presença do meio granular e do sistema que fará a coleta da água filtrada e direcionará essa água para a próxima etapa do sistema de tratamento. Aqui temos mais uma esquematização de filtro rápido por gravidade. Note a presença do sistema de lavagem do filtro, a camada granular ou meio granular e o sistema de coleta de água filtrada que irá direcionar essa água para a próxima etapa do tratamento. A água filtrada é coletada no fundo do filtro através de um sistema de coleta. Esse sistema é composto através de módulos que estão ilustrados nesta imagem, onde é possível notar que eles são feitos de material plástico, onde a água passará filtrada, será conduzida através de uma tubulação até a próxima etapa do sistema de tratamento. Nesta imagem é possível notar um filtro durante um processo de lavagem. Note que a água preenche a camada granular e atinge as calhas de lavagem. Daqui a água é direcionada para um sistema de coleta principal. Esse sistema de coleta principal irá dar a finalidade correta para essa água de lavagem. Ressalta-se que os filtros serão lavados várias vezes durante o dia. Isso serve para garantir a qualidade da água filtrada. Nessa outra imagem é possível notar a instalação do sistema de lavagem que corresponde às calhas de lavagem. Temos outra imagem de um filtro durante o processo de lavagem. Note a coloração da água que sai através da lavagem desses filtros. E aqui temos imagens executivas de um filtro. Aqui ângulos diferentes de um processo executivo de um filtro.
e mais ângulos diferentes desse mesmo processo executivo de um filtro. O processo de filtração ocorre através do transporte, da aderência e da liberação da partícula. Para que haja aderência, há necessidade de se ter um coletor, que nesse caso será o material filtrante. O processo de transporte e aderência das partículas se dará conforme o seu diâmetro. Se a partícula for menor do que 1 milímetro, ocorrerá difusão. Se a partícula for maior do que 1 milímetro, ocorrerá sedimentação e também há a interceptação, onde a partícula é interceptada por um coletor. Além das impurezas presentes na água, que serão removidas através do processo de filtração, podem ser removidos também micro-organismos, como, por exemplo, vírus, bactérias, protozoários, dentre outros. Esse gráfico ilustra o comportamento de um filtro de camada dupla com características já determinadas durante o seu funcionamento. A linha marrom representa a perda de carga ao longo do tempo na camada de antracito e a linha amarela representa a perda de carga ao longo do tempo na camada de areia. A perda de carga total equivale basicamente à soma das perdas de carga no antracito e na areia e é representada pela linha em vermelho. A perda de carga é de grande importância para que as etapas de transporte, aderência e liberação ocorram de maneira correta. Esse gráfico apresenta a turbidez da água em relação ao tempo, conforme a etapa de tratamento. A água bruta é representada por essa curva em verde. Note que a turbidez é elevada. A etapa de decantação é representada por essa curva em vermelho. Note que a turbidez já é reduzida quando comparada à água bruta. E na filtração, em relação à quantidade de camadas, essa turbidez ela é bem menor quando comparado à água bruta e também à turbidez presente na água decantada. Com base nesses dados, é possível constatar a importância do processo de filtração durante o tratamento da água. Esse gráfico ilustra a perda de carga em um filtro com camada tripla. A curva em vermelho apresenta a perda de carga na camada 1, a curva em amarelo apresenta a perda de carga na camada 2, a curva em azul a perda de carga na camada 3 e a curva em verde a perda de carga na camada 4. Como já dito anteriormente, a perda de carga é de suma importância para que o processo de filtração ocorra de forma adequada. A filtração pode ser encerrada quando a turbidez da água for conforme um valor superior pré-determinado, que geralmente é 0,5 unidades de turbidez, quando a perda de carga for maior ou igual à carga hidráulica máxima disponível, que geralmente é de 2 a 3 metros, e quando a etapa de filtração durar mais que 40 horas. A fluidização é um processo que ocorre durante a lavagem dos filtros. Ele é de suma importância para que a lavagem ocorra de forma adequada. Nesse processo, as partículas sólidas presentes no meio granular são suspensas a partir da aplicação de uma velocidade mínima tanto na água quanto no ar. Esse gráfico apresenta a velocidade mínima de fluidização para que as partículas sólidas fiquem suspensas no meio aquoso. Nesse exemplo, a velocidade mínima de fluidização é de 0,55 cm por segundo. A essa velocidade, as partículas ficarão suspensas no meio aquoso, promovendo a sua correta higienização. Aqui temos mais um gráfico com o exemplo da velocidade mínima de fluidização, agora em um filtro com camada dupla de areia e antracito. Note que a velocidade mínima de fluidização nesse exemplo é em torno de 0,50 cm por segundo. Durante o processo de fluidização, o meio filtrante será expandido devido à inserção de água ou ar na velocidade mínima de fluidização. Essa expansão deverá ocorrer de forma controlada, entre 20% e 30%, para que o material presente no meio granular não seja carregado pela água ou pelo ar e seja levado para fora do meio filtrante. Essa expansão controlada visa reduzir a perda de material presente no meio filtrante. A lavagem dos filtros pode ocorrer de 4 maneiras. Na primeira, que ocorre exclusivamente com água, o tempo de lavagem varia entre 8 e 15 minutos e a expansão do material filtrante em 20 a 30%. Nesse gráfico é possível notar como ocorre esse processo de lavagem. Note que a água ela é inserida com uma determinada vazão até a velocidade mínima de fluidização. Quando ela atinge a velocidade mínima, a vazão é estabilizada até o tempo necessário para que ocorra a lavagem do filtro. A segunda maneira ocorre pela lavagem somente com água
e também um sistema de lavagem superficial. A lavagem com água corrente dura em torno de 8 a 15 minutos, a lavagem superficial de 1 a 2 minutos e a expansão do material filtrante também fica entre 20% e 30%. Esse gráfico ilustra como ocorre esse tipo de lavagem. Note que a água entra no filtro de forma ascensional, é inserida uma vazão até atingir a velocidade mínima de fluidização, então essa vazão é estabilizada até o tempo determinado de lavagem. Já a água superficial ela é inserida desde o início da lavagem do filtro, com uma velocidade mínima controlada e a sua finalização é determinada conforme o tempo estipulado pela lavagem do filtro. A terceira maneira ocorre com a lavagem exclusivamente com ar seguida de água. O tempo de lavagem com ar é de 2 a 3 minutos, o tempo de lavagem com água em contracorrente de 8 a 15 minutos e a expansão do material filtrante também é de 20 a 30%. Esse gráfico ilustra esse tipo de lavagem. Note que primeiro o ar é inserido com uma vazão constante em um tempo determinado. Após isso, a água é inserida no sistema até chegar à velocidade mínima de fluidização. É estabilizada essa velocidade e a vazão também até a finalização do processo de lavagem. E o quarto tipo ocorre com a lavagem de água e ar de forma simultânea. O tempo de lavagem com ar e água simultânea é de 2 a 4 minutos. O tempo de lavagem com água em contracorrente de 8 a 15 minutos e a expansão do material filtrante de 20 a 30%. Esse gráfico ilustra esse tipo de lavagem. Note que primeiro ocorre de forma simultânea a inserção de ar e de água no filtro. Após isso, o ar cessa e ocorre a lavagem de água em contracorrente até o tempo definido para a lavagem do filtro. A água de lavagem é coletada através de um sistema de coleta, composto por canais e calhas. As calhas de coleta podem ser dimensionadas com esta equação e com esta equação. Temos aqui algumas velocidades aconselháveis conforme o tipo de processo que ocorre dentro do filtro. Essas velocidades deverão ser adotadas pelo projetista conforme a sua experiência. Note que para a alimentação do filtro, a velocidade deve ser de 0,6 a 1,8 metros por segundo. Na tubulação de água filtrada, a velocidade deve ficar entre 0,9 a 1,8 metros por segundo. Na drenagem da água de lavagem, de 1,2 a 2,4 metros por segundo. Na alimentação de água por lavagem, de 2,4 a 3,7 metros por segundo. E na drenagem do filtro, de 3,7 a 4,8 metros por segundo. E para finalizar, temos a esquematização de um filtro em planta e em corte. Sugiro que vocês deem uma olhada mais detalhada nesses dois exemplos e verifiquem os elementos presentes nesse sistema de filtração. Em relação à etapa de filtração, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!